Fala, tropinha, professor Itaés na área para mais uma videoaula de matemática. Hoje vamos dar continuidade aos nossos vídeos, ao nosso conteúdo de razão e proporção. Lancei aí 2 vídeos aí no canal que fala sobre a parte 1 de razão e proporção, que é a parte teórica e alguns exemplos, e um segundo vídeo só com resolução de exercício de razão e proporção. Hoje, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar a parte 2. A parte 2 vamos dar continuidade à teoria e vamos ser mais específicos com relação às grandezas. Nós já vimos aí que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Tudo aquilo que pode ser medido, pesado, contado. Tudo aquilo que pode ser medido, pesado, contado, como volume, massa, superfície, comprimento, etc. E aí nós vamos ver que existem 2 tipos de grandeza. As grandezas diretamente proporcionais, representadas aqui por dp, e as grandezas inversamente proporcionais, representadas por ip. Quando é que 2 grandezas são diretamente proporcionais? Quando você perceber que quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou quando uma diminui, a outra também diminui, certo? Que é a questão aí das setas, que não se preocupem, vocês vão entender essa questão das setas melhor quando a gente vê a parte prática, a parte de exercício, beleza? As grandezas inversamente proporcionais, você vai perceber que elas serão inversamente proporcionais quando você perceber que uma aumenta e simultaneamente, ao mesmo tempo, a outra diminui, certo? Ou se a primeira aumenta, a segunda diminui, ou se a primeira diminui, a segunda aumenta, certo? Como é que eu vou resolver problemas envolvendo grandezas? Como é que se resolve isso? A gente resolve através de um dispositivo chamado regra de 3, certo? É um dispositivo utilizado para quando você tem 3 valores conhecidos e um quarto desconhecido, daí o nome regra de 3. E para resolver utilizando esse dispositivo, você deve seguir 3 regrinhas básicas. A primeira, numa tabela, organize as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna, certo? Ou seja, se o problema está falando sobre quilômetros por hora e tempo, você vai botar tudo que for quilômetros por hora numa coluna, tudo que for tempo numa outra coluna. É o que diz a primeira regra. A segunda regra é analisar se as grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que eu vou ver isso? Como eu já falei, você vai verificar se as duas estão aumentando, se as duas estão diminuindo, ou se uma aumenta enquanto a outra diminui, certo? E depois você vai aplicar o último passo, que é montar e resolver uma equação para descobrir o valor da incógnita ou da variável. Para montar e resolver essa equação, você precisa de uma outra dicasinha. Você tem que observar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Se as grandezas forem dp, diretamente proporcionais, o que você vai fazer? Você vai multiplicar em x, cruzado. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, você vai multiplicar na horizontal, certo? Mas também não se preocupe, você vai entender melhor aí na hora dos exemplos. Desde já, deixa aquele like aí para não esquecer, se inscreve no canal. O primeiro exemplo diz o seguinte: na embalagem de certa barra de chocolate, consta que em cada 100 gramas de chocolate há 18 gramas de açúcar. Ou seja, se eu pegar uma barra de chocolate com 100 gramas, automaticamente eu estou consumindo 18 gramas de açúcar. É o que está dizendo o enunciado. Só que a Júlia comprou uma barra que tinha 250 gramas desse chocolate. Quantas gramas de açúcar essa barra que Júlia comprou tem? Se fosse 100, a gente já sabia que seria 200. Mas sendo 250, quantas gramas de açúcar terá? Então, vamos resolver isso aí. Quais são as grandezas envolvidas aí? É o chocolate, que está sendo pesado, e o açúcar, também pesado aí em gramas, né? Então, vamos montar aí, o primeiro passo, montar a tabela. Tudo que é chocolate eu botei na primeira coluna, tudo que era açúcar eu botei na segunda. O segundo passo é determinar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Como é que eu vou fazer isso? Com as setas. Lembra das setinhas que eu falei? Então, como é que nós vamos utilizar essa seta? Observem que o chocolate, na coluna do chocolate, nós temos aí, primeiramente 100 e depois 250. Do 100 para o 250, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, nós vamos colocar aí uma setinha para cima, representando aí que a quantidade está aumentando, subindo.
Agora vamos para o açúcar. Como é que eu faço para botar a seta se eu não sei qual é o valor? Você vai olhar para o outro. Ora, se com 100 gramas de chocolate, se em 100 gramas de chocolate tem 18 gramas de açúcar, em 250 vai ter mais ou vai ter menos? Obviamente vai ter mais. Se eu aumento a quantidade de chocolate, automaticamente aumenta a quantidade de açúcar. Então as duas setas são para cima. Lembra do slide passado, do vídeo da parte anterior, que disse que as duas setas forem para cima ou para baixo, essas grandezas elas são DP, diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, como é que nós vamos resolver isso aí? Que é o terceiro passo, montar e resolver a equação. Para montar, eu vou ter que olhar para as grandezas. Elas são diretamente proporcionais, então nós vamos multiplicar em x. Vamos multiplicar aí cruzado. 100 vezes x e 18 vezes 250. Está aqui. Começo pela multiplicação, 250 vezes 18, que vai dar 4.500. E agora eu vou resolver passando o x. Ó. O x não, aliás, o 100. Esse 100, ele está multiplicando o x. Então, se está multiplicando, quando eu mudo de membro, ele vai dividindo. Observem também que agora nós temos 0 em cima, no numerador, e 2 zero embaixo também no denominador. Então, quando eu tenho a mesma quantidade, eu posso cancelar. Ó. Cancelo os 2 zeros de cima, os 2 zeros de baixo, e aí a nossa divisão passa a ser mais simples. 45 dividido por 1, 45. Alternativa correta, letra B. Então vejam que não é difícil. É questão de você aprender os 3 passinhos, certo? O segundo exemplo diz o seguinte: com 2,5 kg de farinha de trigo foram feitos 30 pães. Para fazer 90 pães, quantos quilogramas de farinha de trigo são necessários? Quais são as grandezas envolvidas aí? Nós temos aí a farinha de trigo e os pães. Essas são as grandezas, é o que está sendo calculado, é o que está sendo contado aí, né? A farinha está sendo pesado e os pães estão sendo contados. Então, o primeiro passo, montar a tabela com farinha e pães. Ele está dizendo inicialmente que 2,5 kg de farinha fazem 30 pães. Então, está aqui. E depois ele quer saber, para fazer 90 pães, eu vou usar quantos quilogramas de farinha? Então, x. Agora vamos para a seta. Eu vou começar a seta pela farinha ou pelos pães? Pelos pães. Por quê? Porque é o lado da tabela que está os dois valores que eu conheço, ó, 30 e 90. Observe que se eu for olhar para a farinha, eu tenho 2,5, mas eu não sei qual é o outro. Então, como é que eu vou saber se está aumentando ou diminuindo? Então, eu vou olhar sempre para a coluna que tem os dois valores. Então, de 30, os pães, eles passaram para 90. Isso aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, seta para cima. Ora, se eu consigo fazer 30 pães com 2,5 kg de farinha. Para fazer 90 pães, eu vou precisar de mais farinha ou menos farinha? Mais farinha. Quanto mais pães se quer fazer, mais farinha você vai precisar ter. Não é isso? Então, as duas setas são para cima. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Terceiro passo, montar. Mas para montar, eu preciso saber como multiplicar, né? Então, ó, se são DP, vou multiplicar cruzada. Então, 30 vezes x e 2,5 vezes 90. Faço inicialmente aí a multiplicação. 2,5 vezes 90 dá 225. E agora eu vou usar o 30. Esse 30 ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x igual a 225 dividido por 30. Agora, observe agora que só tem um zero embaixo, eu não tenho zero em cima para poder cortar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a divisão direto. 225 dividido por 30 dá 7,5. Alternativa correta, letra A. Isso quer dizer que para fazer 30 pães, eu só precisava de 2,5. Mas para fazer 90, eu vou precisar de 7,5 quilogramas. Beleza? Terceiro exemplo. Margarida gastou 25 kg de limão para fazer 75 litros de limonada. Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarina poderá fazer com 10 limões? 10 limões. Sei lá.
É limãos ou limões? Deixa aí nos comentários aí. Então vamos lá. As grandezas são os limões e a limonada, né? Então vamos montar a tabela, limão de um lado, limonada do outro. Aí na primeira linha eu vou botar o que eu já tenho de informação, ó, 25 quilos de limão fazem 75 litros. E com 10 kg eu faço quanto? X, né? Não sei, é o que ele quer saber. Vou começar botando as setas, que é o segundo passo. Eu vou começar por limão ou por limonada? Limão, por quê? Porque os dois valores eu conheço. De 25 passou para 10. Isso aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então seta vai para baixo. E a limonada? Se para fazer 75 litros eu preciso de 25 quilos. Com 10 quilos eu vou fazer mais ou menos? Menos. Quanto menos limões, menos limonada, aliás, né? Então as duas setas são para baixo. Se eu diminuo o número de limão, eu vou diminuir também a quantidade de litros de limonada. E aí nós temos que as duas setas são para baixo, então elas são diretamente proporcionais, dp, e se são dp eu vou multiplicar cruzada, certo? Então 25 vezes x igual a 10 vezes 75. Faço primeiro a multiplicação dos conhecidos, né? 10 vezes 75, 750. E o 25 agora que está multiplicando vai passar dividindo. Não tem zero para cortar, só tem em cima, não tem embaixo. Então o que nós vamos fazer é dividir. 750 dividido por 25 dá um total aí de 30. Isso quer dizer que com 10 quilogramas de limão, eu consigo formar 30 litros de limonada. Alternativa correta, letra C. Galera, se estiver indo rápido demais, viu? Qualquer coisa, aperta o pause aí, volta o vídeo. O importante é você sair desse vídeo entendendo o que foi explicado. Vamos aí para o quarto exemplo. 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. 3 pedreiros constroem o mesmo muro em quantos dias? Ora, quais são as grandezas? Pedreiros e dias. Então, tá aí a tabela. Primeiro passo. 2 pedreiros construíram em 15 dias. Se eu tivesse mais um pedreiro, fosse para 3, eu vou pegar mais, eles vão pegar mais dias ou menos dias? Menos dias, né? Porque quanto mais gente trabalhando, mais rápido, ou seja, menos dias eles vão precisar para terminar. Então, a seta dos pedreiros eram 2, foi para 3, aumentou. Mas o número de dias ele vai diminuir. Os 3 não vão fazer em 15 dias, será em menos. Então, seta para baixo. Se eu tenho uma seta para cima e outra para baixo, as grandezas elas são inversamente proporcionais, em P. Se são em P, eu não vou multiplicar em X, eu vou multiplicar na horizontal. Então, vai ficar 3 vezes X igual 2 vezes 15. Faço a multiplicação dos conhecidos, 2 vezes 15, 30. O 3 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar 30 dividido por 3, não dá para cortar zero, então eu vou dividir. 30 dividido por 3, 10. Então a nossa alternativa aí correta seria a letra B. Vejam, pessoal, que esse tipo de questão ele não é difícil. A princípio dá um pouco de trabalho, mas é porque você não tem prática. Quando você pegar a prática, você vai estar fazendo isso aí muito rápido. E o mais importante é você aprender isso aqui, independente de responder rápido ou não, porque é um conteúdo que cai aí muito em concurso, no Enem, nas provas mesmo de vocês. Então, quem domina isso aqui sai na frente de quem não domina com relação a concurso, a Enem, beleza? Então vamos aí para o quinto e último exemplo. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros? Olha, ela está jogando mais litros, mais água dentro da caixa, né? Então, quais são as grandezas? Os litros de água que são despejados e a quantidade de horas que demora para encher. Então, a tabela, litros por minuto e horas. Se eu despejo 16 litros por minuto, eu vou gastar 5 horas. Se eu despejar 20, quantas horas? X. Então, vou começar com litros por minuto, porque são conhecidos,
de 16 para 20 aumentou. Agora vamos verificar a segunda seta. Quanto mais água eu jogo dentro da caixa, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para encher? Menos tempo. Se eu estou jogando mais água, consequentemente eu vou gastar menos horas para encher. Então a seta aí vai ser para baixo. Se eu tenho uma seta para cima e outra para baixo, as grandezas são inversamente proporcionais. E a forma de multiplicar é na horizontal. Então nós temos aí que 20 vezes x é igual a 16 vezes 5. Multiplico 5 por 16, dá 80. O 20 que estava multiplicando vai passar dividindo. Aqui tem 0 em cima, 0 embaixo, pode cortar. Ou dividir logo, como é pequeno, 80 dividido por 20 seria o mesmo de 8 dividido por 2, que é igual a 4. Alternativa correta, letra B. Com isso, galerinha, nós finalizamos aí o vídeo de hoje. Mais uma vez peço aí que fortaleça aí o canal, deixando aquele likezinho maroto, compartilhando com geral e se inscrevendo aí quem não é inscrito ainda. Beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis.